Fala, rapaziada, eu sou o Henrique e estamos começando o episódio 27 do PelotaCast para comentar sobre a semana movimentada que a gente teve na dupla Grenal, né? Teve troca de técnico, teve contratação de ídolo, né? Teve resultados adversos e positivos nas competições sul-americanas, né? E para a gente começar a falar de tudo isso, temos mais uma vez o meu amigo gremista Alexandre. E aí, Alexandre? E aí, Henrique, grande abraço, Portinho, grande abraço, Guilherme, grande abraço à audiência, né? Que volta e meia eu me esqueço de dar um abraço para a audiência. Vamos lá, né, para mais um PelotaCast cheio de jogos e acontecimentos para debatermos. Certo. E representando o lado colorado, a gente tem uma vez os meus amigos que estão sempre prontos, né? O Gui e o Porto. E aí, gurizada? Fala, gurizada. Um abraço aí a todos, aí a audiência, os pelotacasteiros aí do mundo, ao meu amigo Portinho, meu amigo Alexandre, meu amigo Quinho. Tem bastante coisa para falar, né? Eu nem lembro qual foi o último jogo que a gente comentou, mas a semana foi cheia, tem bastante coisa aí, e a participação da dupla na Libertadores, né? Foi realmente ganhou, realmente foi bem atípico aí esses resultados. É o chumbo trocado, né? O famoso. É sempre um olá todo já, nossa audiência, aos amigos da bancada. É bom já entrar nesse clima, né? Chumbo trocado 1-1, então eu e o Alexandre não precisamos fazer muita coisa. Mas vamos embora para mais um programa. E eu acho que antes de qualquer discussão sobre a dupla Grenal, né? Nós mesmos aqui estávamos vendo o jogo que acabou, né? Agora há pouco, o final da Copa Inglesa. Com 8 mil torcedores, né? Então isso enche os nossos corações, né? Os corações dos pilotas casteiros e como tu falou, né, Henrique, dos bastidores, quem sabe, né, ainda esse ano a gente possa ver essa cena, né, nos estádios brasileiros, né, que o futebol possa voltar a ter o seu principal ingrediente, que é a torcida, né? Então, vamos lá. Muito bem, Portinho. Isso aí é uma questão assim que a gente tem que ter muita calma, né? Mas que nos enche de esperança, né? Começar a ver essas imagens aí de torcida no estádio. E a gente com a vacinação avançando aqui, vamos ver, de repente no segundo turno aí do Brasileirão, né? Ou mais para as fases finais das competições de mata-mata, vamos ver se tiver as condições sanitárias ideais, né? E a gente ir voltando aos poucos assim seria muito bom também. Mas, né, vamos ao que também interessa, né? Que são os resultados dos jogos. Vocês querem começar por Inter ou pelo Grêmio? Vamos ver democrático hoje. A democracia vai até onde nesse programa? Eu acho que teria que começar pelo co-irmão. Ele quer... Vamos. Eu apoio. Vamos começar pelo Inter, então. Podemos começar de Inter, então. O Inter, que ontem, né, no sábado à noite, aplicou uma goleada de 5-0 no Esportivo e se recuperou aí do tropeço, né? Talvez uma derrota que não seja tão inesperada pela altitude, por todos os confrontos históricos aí que tem contra os times brasileiros contra os times bolivianos, né? Sempre sofrem na altitude. Então, o Inter fez um 5-0 ontem, mesmo que com um time bem descaracterizado, conseguiu uma reabilitação rápida. Como é que vocês viram esse jogo, né? Hoje é mais com vocês, né? Porque como ontem os jogos eram todos no mesmo horário, eu, né, vi o jogo do Grêmio e depois dei uma olhadinha nos lances do jogo do Inter. Mas, vamos lá. Bom, então, nos embalos de sábado à noite aí a gente fez essa goleada. É a segunda goleada seguida por 5 gols de diferença que o Inter do Mar aplica. Faz muito tempo que isso não acontece. Eu já falei em outros programas aqui que vitória contra time do interior é obrigação, mas às vezes nem isso, né? Então é importante que tenha tido esses tem algumas informações aí de bastidores com relação ao jogo da Bolívia, que os jogadores já estavam sentindo mal antes do jogo, no aquecimento, já estavam, né,
pessoal tá brincando até que o Inter foi jogar no topo do Monte Everest. E enfim, me incomoda um pouco a postura do time lá na altitude, mas eu vou tentar ser um pouco mais compreensivo, vou tentar ser um pouco otimista e entender o porquê que a atuação foi daquele jeito. Agora, para a sequência aí das competições, principalmente da Libertadores, tem que mostrar o resultado, né? Porque o jogo que era de se perder, perdeu. Agora tem que engatar a sequência de vitórias. Com relação ao Gauchão, o aquecimento, né, contra os times do interior aí foi bom, o time jogou bem. E agora tem a fase de mata-mata, né? O Inter pega o Juventude, né? Isso, Juventude. E enfim, né? É um jogo bem estranho, mas vamos ver o Inter com o Tyson. Eu não sei, na verdade, se ele vai poder ser inscrito para essa outra fase do Gauchão. Eu acho que no Gauchão não. Pelo que eu ouvi, não. Gauchão tá fora. Não tá Eu fora. acho que no Gauchão não. Mas é o nosso novo reforço, novo camisa 10 aí. Estamos todos ansiosos para a participação do Tyson. E ele... eu acho um pouco difícil que ele já estreie na terça-feira contra o Tátira, porque... Tem possibilidade, né? Pelo que o Ramires falou. Tem possibilidade. O Ramires falou que vai depender muito do próprio Tyson, que medicamente, né, clinicamente ele está bem, mas que ele vai fazer o primeiro treino com o time hoje, né? Então, hoje ele vai fazer o primeiro treino hoje para já jogar na terça-feira. Não sei. Mas provavelmente ele estreia no terceiro jogo, na terceira rodada aí da Libertadores. Então, o prognóstico é positivo, eu acho que o saldo que a gente pode tirar dessa última semana aí, semana e meia, né, que não teve pelota, que o Inter tá no momento de construção de time, tá vindo com alguns indícios bem positivos, assim, e apesar do resultado negativo que teve lá na Bolívia. Gui, eu concordo contigo quando tu diz que realmente o jogo do Always Red lá no topo da montanha, né, foi atípico. É atípico pela altitude, né? Só que daí é difícil tu ver, assim, no outro dia, né, um confronto em que o Boca foi lá numa altitude tão grande quanto enfrenta o The Strongest, que é um time que, né, querendo ou não, é o time mais tradicional da Bolívia e consegue um resultado positivo. Eu acho que esse tipo de jogo, ele mascara algumas situações que a gente, apesar da goleada, tá vendo também no Gauchão. Não me agrada algumas coisas em relação ao time do Inter, principalmente do meio para trás, né? Eu acho que o Inter tá se virando de costas, tá se fiando muito no Zé Gabriel. Ontem até, né, no jogo contra o Sportivo Dourado, foi, né, ali pra zaga, né, não ficou definitivamente, mas revezou um pouco na zaga. Então, algumas escolhas, assim, do Mar que me causam estranheza. Não é uma crítica direta a ele, não é, realmente não é. Eu só acho que ter esse tipo de jogador no elenco vai custar lá na frente, como custou contra o Always Red, né? Eu acho que o Zé Gabriel falhou muito no jogo do Always Red. Depois o Mar até troca, né, de esquema, ele usou 2 a 3 esquemas, esse jogo não acertou em nenhum, não usou o Patrick, né? Não usou o Patrick. Eu entendo que o Patrick, ele tá abaixo, parece que fora de forma, ou mais pesado, né, mais sem tempo de jogo mesmo. Mas, poxa, o Patrick foi um dos melhores jogadores do Inter na última temporada, né? Daí tu vai, do nada, preterir ele, me parece falta de critério, né? Mas, sim, existem algumas coisas boas, principalmente em relação às goleadas do Gauchão. Eu acho que tá confirmando, né? Ainda mais agora com o Tyson, que o Inter realmente, do meio pra frente, é um time que vai fazer muitos gols, parece, né, consegue ter até uma certa variedade de jogadas, não parece um time viciado. Isso é interessante pela versatilidade dos jogadores. Só me parece ainda que ali, né, na questão da volância, onde até ontem, no jogo contra o Sportivo, o Donato fez gol, né, alguns jogadores que realmente são... Que bola do Yuri Alberto, hein? Que bola do Yuri Alberto, realmente, foi um golaço, né,
E então, ontem, muitos jogadores, assim, questionáveis ganharam força, né? O próprio Lindoso, o Rodinei, cara. Rodinei, cara. Eu tinha separado aqui um tópico pro Rodinei, né? Porque o Rodinei tá prestes a encerrar o seu contrato e tem uma atuação de gala, com Pô, tá louco. assistência, com gol, com pênalti cavado. Eu acho ótimo essa atuação dele, porque daí valoriza o jogador, aí atrai o interesse de outros times, né? Eu acho que é por aí. Ele não vai ficar no Inter. Gui. Cara, eu não vou por esse lado. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é testar o Dourado, que é uma alternativa bem válida, sabe? Porque a gente tem uma lacuna nessa posição ali pela zaga direita, e a gente tem jogado com o Zé Gabriel, com o Lucas Ribeiro, entrou ontem o Pique, mas ninguém deu uma resposta tão boa, e o Dourado é um cara que tem características até boas para jogar de zagueiro, e nessa formação aí na tática do Miguel, que ele procura zagueiros que saibam passar, sair com a bola, o Dourado eu acho uma alternativa bem válida. Ele pode fazer o mesmo caminho do Rodrigo Caio, né? Até são estilos parecidos, né? Mas uma estatura boa também, né? Ele serve, mas aí fica um buraco gigante no meio campo. A gente não tem ninguém, apesar das críticas ao Dourado, ele ainda é o melhor na função dele, né, no meio campo. Aí o problema é que o Inter vai ter que arranjar, ou pra zaga ou pra volância. O Inter é cobertor curto, né? Então, eu acho que o Inter tem que dar pelo menos mais uma cartada, entendeu? Tentar trazer alguém, até porque são muitos campeonatos, muitos jogos, né? E o Inter vai agora começar a ter uma urgência de resultados na Libertadores. A gente pode relevar o que aconteceu por causa da altitude, ou seja, qual for o motivo, na última terça, mas agora o Inter já na próxima terça vai ter que entrar com os 3 pontos, senão vai começar a ficar estranha essa situação do Inter. Mas eu acho que depois do jogo de ontem, apesar de que tinha o interesse do esporte, se dizia no Lindoso, ele ganhou alguma força, porque ele teve apesar de tudo, ele teve uma boa atuação. Ele deu até lançamento de 3 dedos. Né? Pior. Por cima da zaga ali, cavadinha de 3 dedos. Vai brincando. E o Lindoso jogou bem. Na verdade, a gente teve vários jogadores, como tu falou mesmo, vários jogadores questionáveis atuando muito bem. E a não ser o Marcos Guilherme, né? Esse aí realmente... Esse não tem jeito. Não. Esse aí não tem jeito. Pior que ali nos posts do Instagram ali o último jogo, pô, sempre tem o gol do Marcos Guilherme, rapaz. Que isso? São uns baita dos traídos, cretinos, injustos. Pode ter certeza, o Tassiano tem mais gol. É só porque ele não fala espanhol, Alexandre. Exatamente. Falar espanhol era ídolo colorado. Se fosse Guillermo aí era... E, cara, eu acho que o Miguel também ele vai ter uma dor de cabeça no gol, porque o Daniel, apesar de pouco exigir ontem, ele demonstrou que ele sabe jogar muito melhor com os pés do que os outros goleiros do Inter. Então, pelo estilo de jogo que o Miguel quer implementar, o Daniel ele é mais, digamos assim, entre aspas, mais ideal do que o Lomba, né? Então... Tem várias questões ainda para serem revistas no time. Se pensava que o Saravia pudesse estar relacionado para o jogo de ontem, mas não foi. Talvez ele esteja pronto para o próximo jogo do Gauchão. Então, tem a questão do Guerreiro também, né? O Guerreiro, ele chegou a atuar, entrou em alguns jogos, né, do Gauchão, mas teve que voltar uma etapa, né? Ele tá sentindo a perna ainda, então me parece que o Inter tentou acelerar o processo dele, que realmente foram erros de direções anteriores que o Inter cometeu agora de novo, né? Pela pressa. Mas será que ele também não queria? Porque a gente logo tem a Copa América aí também, né? Chegando. Isso então, sim, isso também. Ele, como principal jogador do Peru, talvez ele queira disputar, chegar bem, né? Então, talvez tenha queimado algumas etapas por conta disso também, né? Por ele também, né? Mas eu acho de qualquer forma, ele não, né? Mesmo sem jogar, ele vai ser convocado, né? Acho que não tem muito... Tendo condições de jogo, ele vai ser convocado. Mas, por outro lado, o Inter tá bem servido nessa posição, né? A gente tem o Yuri, que... Nossa, o Yuri... apesar de, nos últimos jogos, não ter feito tantos gols, ele tá demonstrando cada vez mais qualidade, né? No lance de ontem, ele fez o pivô e arrancou.
ele deu uns 2 chutes de fora da área também, que foi bem plástico, assim, né? Que uma deu no travessão e tal. Então, o Inter tá bem servido nessa posição. Galhardo também, quando entra, né, fez o hat-trick aí no jogo contra o Aimoré. Então, o Inter tá bem servido. E tem que ver agora como que o Miguel vai organizar o time, né? Com a entrada do Tyson, com o Palácios sendo quase sempre titular. Daqui a pouco tá voltando o Bosquilha. O Inter tá tendo muitas opções. O Inter tá com um elenco bem forte aí pra esse ano. Mas sabe que o Palácios ontem, eu acho que foi o primeiro jogo realmente do Palácios que eu realmente gostei, assim. Ele foi bem participativo, ele tem um cacuete, que, né, Guilherme, como a gente estava debatendo ontem no grupo do Inter, que tem um cacuete de cortar pra dentro. Claro que também é por causa do Mar, né, do estilo de jogo dele, ele gosta que os pontas dele joguem assim, e ontem ele conseguiu ser bem participativo, participou de um dos gols, entendeu? Parece que tá perdendo a timidez, né? A gente também não pode esquecer que é um guri de 20 anos, né? É um alto investimento do Inter, não foi um jogador barato, mas é um jogador que me parece ter muito potencial, e é um jogador que tá barrando o Patrick, né? Tá barrando o Patrick, porque ontem até os dois jogaram juntos, mas o Patrick tá totalmente fora de órbita, me parece, né? Ele tá muito abaixo, e parece que nesse momento tá sobrando no time do Inter, tá sobrando. Que loucura, né? Quem diria? O Patrick fez um campeonato tão bom, tão forte no ano passado, que muitos falavam até de outros times investirem nele, ou enfim, ele conseguiu ainda se ventila um interesse do Palmeiras nele, né? Diz que o Abel Ferreira, né, gosta muito do Patrick. Pois é, mas é estranho ele... claro, teve a mudança de técnico, é outro esquema, as necessidades são outras, né? Mas é muito estranho, assim, ele ter uma caída tão grande, né? Foi muito rápido, né? Atenção, ele passou de titular dos mais importantes para reserva. Para nós que a gente vê de fora, de certa forma, chama mais atenção ainda, né? Porque não dá para entender, assim, o porquê que ele não consegue jogando. Não é uma informação concreta que eu tenha, é só um achismo, mas me parece que pro Patrick tá pegando um pouco a questão física. Ele não tá 100% fisicamente, sabe? Então eu acho que isso tá atrapalhando porque... o jogo dele é muito físico, né? Muito. E até as disputas pessoais ali que ele normalmente ganha, que ele dá as costas para o adversário, faz aquela roladinha com o pé esquerdo, bota na frente, e nem esse tipo de jogada ele tá ganhando, né? Então eu acho que você tá pegando um pouco para ele. Mas com relação ao Palácios, o Miguel Ángel deu uma entrevista muito, muito lúcida ontem, explicando algumas coisas. E ele estava falando que o seguinte: imagina por um guri de 20 anos, que vai morar pela primeira vez do país dele. Ele tem uma filha de 4 meses, que ele não tá morando junto, né? Porque ele veio sozinho para o Brasil. E o Miguel falou assim: eu com 36 anos tenho dificuldade, imagina pro guri de 20. Então, a adaptação pega, eu acho. Pega e o Palácios, ele tende a crescer, porque é um jogador de seleção chilena, né? Ele tende a crescer bastante. E o Inter também chegou em Porto Alegre, hoje ou ontem, mais um atacante colombiano, o Cuesta, outro Cuesta, que em princípio chega pro Sub-20. E já está em Porto Alegre, deve ser apresentado aí em seguida. Então o Inter eu acho que está mexendo bem. A maior lacuna que eu acho que fica é realmente na zaga ali, na volância, e na lateral esquerda, né? Talvez um titular ou um reserva. Está com um bom time, então, com mais ou menos umas 3 opções aí por posição. O Inter, ele tá conseguindo, ele tá indo por esse mercado alternativo, né, apostas do mercado da América Latina, então me parece muito que vai ser o perfil, né, principalmente da direção junto com o Paulo Brax, né? Essas escolhas que são investimentos relativamente baixos no início, mas que podem dar retorno, e até daí linkando com o Patrick, né, Guilherme, que tu disse que tem um interesse do Palmeiras, foi ventilado principalmente pelo Felipe Melo, né? O Inter já teve alguns outros boatos anteriormente em relação ao Felipe Melo, e faz o link com a relação da carência, né, do Inter, principalmente na volância, um volante marcador, né?
É difícil, porque o Felipe Melo é extremamente instável, né? O cara é explosivo, é totalmente imprevisível o que ele faz em campo. Mas esses dois boatos, eles são linkados sim. Sim. O Felipe Melo não me agrada tanto, principalmente por ser um jogador de o quê? 37 anos. Ele já tem uma idade avançada. É muito caro também, né? Muito caro também. Ele é o capitão do Palmeiras, né? E a gente está incorporando um Tyson que apesar de, né, apesar de parecer em boa forma e tudo mais, é um cara que tem 33 anos, né? Então, o Inter que quer ter uma nova política, quer dar mais espaço para os jovens aí, ficar incorporando tantos jogadores velhos assim no elenco, é um pouco contraditório. Vamos ver o que acontece. Eu acho que do jeito que tá, ainda mais pelo Grossi, né? Que é o homem aí da forte nas categorias de base, e ele tem muita atuação aí né, ele trabalhou no River, aí tem bastante conhecimento do mercado sul-americano. Eu acho que é mais ele que está fazendo esses talentos aí. Vamos ver, né? Esperamos que dê certo. O próprio Miguel Ángel também, né? Eu acho que ele deve ter uma visão de mercado, assim, né? Porque lá no Del Valle eles também tinham jogadores jovens, né? Era uma política de formar jogadores, né? E na língua espanhola ali é mais normal esse intercâmbio assim entre jogadores, tipo o argentino jogar no Chile e vice-versa e né, essa troca de culturas, vamos dizer assim. E aqui no Brasil a língua é uma barreira no primeiro momento. E também pelo número de jogadores, né? Porque aqui a gente tem um país muito grande, então investir em estrangeiros às vezes não compensa tanto, mas tendo pessoas assim com uma visão, já um conhecimento desse mercado, já é uma boa referência aí. É que o mercado é um mercado, daí só para ratificar, é que é um mercado em que o Brasil tem superioridade na questão financeira, né? Geralmente, até na Argentina, eles ganham muito menos, eles vêm no dobro no Brasil. Então, como o Brasil tá para a Europa nesse sentido, a América Latina tá para o Brasil, né? Em questão do poder aquisitivo. Eu vi uma notícia bem interessante, peculiar, esses dias, que é o real está se desvalorizando um pouco com relação às outras moedas na América do Sul, né? E isso está fazendo com que os paraguaios venham fazer compra no Brasil. O paraguaio está atravessando Foz para fazer compra no Brasil, porque Que fase! Que fase do Brasil! Aí ia ficar bravo. A moeda do Paraguai está mais valorizada do que o real, né? Sim, então, mas em princípio, assim, né, em linhas gerais, o Brasil paga muito mais do que os outros países, né? Fora sei lá, um River Plate, um Boca Juniors que consegue competir em termos de salário com os brasileiros. Mesmo assim tu vê claro que é um Atlético Mineiro que tá, né, gastando tudo que vê pela frente, mas tu vê um Atlético Mineiro que, com todo respeito, não tem metade da grandeza de um River Plate, tirar um dos principais destaques do River, né? Então, esse é um exemplo. Com isso, o Atlético já conseguiu o primeiro bi, né? Mais de 1 bilhão de dívidas, né? Então a gente não pode esquecer disso também, porque apesar de, né, os clubes brasileiros têm um poder aquisitivo, porque tem muita torcida, tem muito poder de faturamento, né? Mas também essas gestões aí estão um pouco fora da realidade. O Atlético tá com inveja do Cruzeiro, né? O Atlético tá com inveja do Cruzeiro e logo tá seguindo esse caminho, eu acho. Já passou e muito da hora de ter um fair play financeiro no Brasil, né? Também. É muita irresponsabilidade, Depois daí, quando acontece, né, a M, que nem aconteceu com o Cruzeiro e com o Inter nos últimos anos, todo mundo se pergunta, mas como é que pode? Tá aí, olha só, os caras gastam aos quatro ventos e sem responsabilidade nenhuma, porque aí troca a gestão e o pepino fica com a próxima gestão. E não é só gastar, é roubar o dinheiro do clube também, né? Porque o Cruzeiro foi crime. No Inter também, né? No Inter e no Cruzeiro, as últimas gestões ali a gente... bom, as últimas não, né? Mas a gente sabe quais gestões que são, né? A do Inter. E a gente não vê ninguém ser punido também, né? Isso é uma coisa que
não tem explicação, porque os caras cometeram um crime. E eles não foram punidos, porque é um time, é um clube, é outra lei. Isso que eu não entendo. Os órgãos de regulação e de fiscalização, e até o próprio governo federal, eles têm uma política assim com os times de futebol bem estranha, né? É bem engraçada essa relação. Estranha pra dizer o mínimo, né? Mas vamos voltar pro lado da bola aí, que é mais interessante, né? Porque esses problemas aí a gente já tá um pouquinho cansado. Eu queria, aproveitando ali essas que a gente falou do Tyson, falou que o Inter vai esse ano está se mostrando um time que faz muitos gols, que a parte da frente ali já está meio que ajustada. Mas então onde é que vai entrar o Tyson nesse time? Vai jogar centralizado, vai jogar no lado, vai jogar... Quem é que sai para entrar o Tyson? E se ele vai realmente ser titular, se vocês acham que ele vai entrar e vai ser titular. Pegando o gancho do Miguel Ángel, ontem perguntaram para ele qual o lugar do Tyson no time, né, em que posição. E o Miguel ele falou que ainda não sabe, porque o Tyson vai demonstrar erros de programa ao vivo. O Tyson vai demonstrar nos treinamentos, né? O Miguel ele falou que ele vai conversar com o Tyson, vai ver o que o Tyson tem de ideia de futebol, vai passar para o Tyson as ideias dele, Miguel, e nos treinamentos vai se decidir, né? Eu acho que nesse modelo de jogo do Miguel, que é o 4-3-3 com um volante mais posicionado e um Edenilson ali, o Tyson ele vai jogar ou ali pela ponta esquerda, né? Que é onde tem jogado Palácios ou Patrick, ou como terceiro homem do meio campo ali, como tem jogado Praxedes, né? Eu acho que não vai fugir muito disso. Eu acho que ele vai entrar no meio, né? Que nem tu falou aí, no lugar do Praxedes, mais ou menos, porque o Palácios parece que vai ser o titular. É muito difícil que essa tendência se reverta. Vai ficar muito aberto esse time, hein? Meu Deus. Vai ficar aberto, por isso que a gente bate na tecla de, né, reforçar o time do meio para trás. Porque vai ser um time que até vem... Eu acho que vai ser uma atuada do Inter nessa temporada. Vai ser marcar muitos gols e sofrer muitos gols. Me parece que o estilo do Mar, ele, apesar de ter toda aquela construção, né, de jogo, aquela transição metódica, né, que o Guilherme falou, é um jogo de posição, então tu não vai ver muitas vezes o que o Yuri Alberto fazia no ano passado com o time do Abel, que é aquela questão do para-brisa, né, ele tem, né, zonas mais determinadas para cada jogador, eles se movimentam menos. Então eu acho que, juntando tudo isso, o Tyson entra no meio, encaixa muito bem, né? A gente, né, volta ali, sobra o Patrick, aí não vai ter jeito, vai sobrar o Patrick, Palácio titular, e um time que melhora muito de qualidade, mas eu acho que o Tyson não fica no banco para nenhum desses. E tu, Alexandre, o que tu acha? Eu acho que ele vai. Eu já acho que ele vai entrar ali no lugar de alguém que já saiu, que é o Patrick. Não sei se o Palácio vai ser titular, acho que ele vai. Senão ele vai mudar muito a mecânica do time. Acho que ficaria estranho o Tyson ali no lugar do Praxedes, sabe? Porque eu acho que o Praxedes ainda joga um pouco recuado em relação ao lugar de fato do Tyson, né? Mas se ele fizer, eu acho até melhor, né? Aí vai deixar um pouco mais aberto o time. E eu, né, só pra não dizer que eu não dei um pitaco, eu acho que a gente não faz ideia. Ou eu tô acompanhando de muito longe, mas a gente tá muito longe de ter ideia do que é o time titular do Inter, e eu acho que já nessa fase o Miguel tinha que estar com o time um pouco mais definido, sabe? E são muitas mudanças, a gente não sabe muito bem o esquema, não sabe muito bem as peças, e acho que isso não funciona muito bem aqui no futebol brasileiro, né? Mas, que tem enfim. Muito chegando também, né, Alexandre? Também, mas... Fora os reforços, tem os caras que estão voltando de lesão, tipo o Bosquilha. Bosquilha é um cara para ser titular, mas... Esse cara é um bom jogador. Saravia, bom jogador. Saravia. Em relação a peças do elenco, o Inter tá bem servido, cara. Tá bem servido. Mas é que às vezes isso torna um problema também, né? Porque a gente reclama da escassez sempre dos plantéis, mas tem treinador que, quando tem muita opção, acaba se enrolando. Tem treinador que sabe trabalhar com times que são bem limitados, né? Que são bem alinhados, assim, não tem muita opção. Agora a gente vai ver o que é o Miguel Ramírez. Se ele realmente consegue
né? Se fazer um time versátil, fazer um time até com uma certa rotatividade lá na frente, ou se ele vai se atrapalhar com muitas peças, né? O que eu concordo com o Alexandre quando ele diz que já tinha que ter um time mais definido. Tinha, né? Seria o ideal. Ainda mais agora que na Libertadores o Inter ganhou uma pressão, né? Uma pressão inicial já vai ter que entrar com um resultado logo na terça-feira. Joga em casa. E qualquer resultado negativo, que não seja vitória, né, na terça-feira, aí começa a bagunçar um pouco, né? É por isso que o quanto antes tu definir um time, tu ter, né, as tuas peças mais claras na cabeça, tu vai conseguir enfrentar algum revés ou outro, porque daí, se chegar na terça-feira, né, ter um revés dentro do Beira-Rio, na segunda rodada... Aí crise total. Aí a crítica começa a pegar, e a gente sabe quando isso começa a acontecer... é difícil de reverter a situação. Ainda mais com um treinador estrangeiro, né? Que não se tem tanta paciência também. Mesmo com questão de adaptação, ainda mais aqui onde a gente mora, aqui no Sul, é complicado. Nenhuma paciência. Mas, né, como o Portinho falou, então, o Inter joga contra o Deportivo Táchira no Beira-Rio, terça-feira, dia 27, né? Às 9h30 da noite. Vamos ver então se ele vai começar a definir o time, se vai começar agora a repetir mais o time, né? Porque começa a entrar na fase mais decisiva. Claro, do gauchão é o gauchão, né? Mas mesmo assim, agora começam as mata-matas, então vão começar a levar mais a sério. Até porque agora a qualidade sobe um pouco, né? O Juventude, querendo ou não, é um time de primeira divisão, né? Então, Exato. E o Grêmio também teve bastante dificuldades contra o Caxias nos últimos jogos, então eu acho que não vão ser jogos fáceis. Não, e agora daí chega um período em que não tem mais aqueles jogos que nem os de ontem, né? Que dá pra testar. Agora é porrada em cima de porrada. E então, depois emenda o Brasileirão, acabou o período de testes. Acabou a paz. Acabou a paz. Mas então tá, vamos partir pro Grêmio agora. Depois a gente retoma o Inter ali no bolão. Mas falar um pouquinho do Grêmio, que, né, teve a estreia do Thiago Nunes no time, comandando depois de quase 5 anos de Renato. A gente tem um novo treinador. Claro, teve também o jogo contra a Laikda, que o Grêmio ganhou de 2-1, né? Mas é mais ou menos nesse período de transição ainda. Ontem, apesar de ter dado um treino só, o Thiago Nunes já estreou. E aí, Alexandre, o que deu para notar? Se realmente já teve alguma diferença, enfim, se tem alguma coisa que te chamou atenção, assim. E se tu ficou satisfeito com o time ontem? Eu acho muito difícil avaliar, assim, com... Cara, 2, 3 dias, nem vou dizer de trabalho, né? 2, 3 dias aí de conhecer o grupo, né? Enfim, não dá tempo ainda de colocar as ideias de fato em prática. Claro que até o segundo gol do Grêmio é um gol de marcação-pressão ali em cima, né? Que talvez seja uma das características aí que o técnico vai implementar, né? Mas eu acho que ainda foi muito... Foram 2 dias. Eu acho que na quarta-feira contra o Lanús, talvez já uma semana de trabalho. Eu acho que vai dar para ver, e também com um teste mais forte, falar um pouco mais claramente sobre o estilo Thiago Nunes aí, pós 5 anos aí praticamente, né, de Renato, né. Mas em relação ao jogo em si, é isso. Foi muito parecido com o que a gente ainda vinha tendo, né, uma defesa muito insegura, né? A gente só não tomou o empate por um milagre ali, né? Um chute no travessão depois que já estava 3-2, que olha, realmente por pouco não perdemos essa primeira colocação aí do Gauchão. Então, a minha opinião vai um pouco na linha do que eu venho falando a alguns PelotaCasts, né? E até um pouco mais exaltado no grupo do Grêmio, mas aqui a gente tem que manter uma postura mais tranquila, né? Mas... E no Feitos da Tua História, lá na tua página do Instagram, eu tenho notado alguns pouquinho comentários. Mais. Eu tô um pouco, realmente... Alguns comentários nas postagens do Grêmio, eu tenho visto. Porque se tem clubes que roubam, né, dinheiro, gastam irresponsavelmente, o Grêmio é um marco da gestão responsável, né? Impressionante. Porque a gente vai pro... E há quem reclame.
Não, é que a gente vai para o 7º ano da gestão, né? Com 6 anos de superávit seguidos e a gente parece estar no primeiro ano, né? Porque a gente está usando 90% do time à base, uns 4, 5 refugos aqui e ali. E, cara, eu não sei. Ontem para mim é mais uma prova, assim. Vai ter o trabalho do Thiago, mas, cara, com esse elenco, com esse time, o Grêmio não vai chegar a lugar algum. O máximo que pode conquistar é um tetracampeonato estadual e eu acho estranho que o presidente esteja vendo isso e esteja pensando que dá para competir com os grandes nesse ano. Se a gente jogar com esse elenco, com esse time, não há futuro. Me desculpem, não tem chance de conquistar algo grande mais uma vez. Então, o Grêmio vai ter que reforçar o time. É isso. O Grêmio tem que reforçar esse time, tem que dar um elenco na mão do Thiago Nunes que ele possa conquistar pelo menos uma Sul-Americana. Com o elenco atual, não vai dar. É isso. Eu acho que falo mais fora do campo do que dentro, porque eu acho que o principal mudança que a gente tem que ter hoje é fora. Tem uma questão na Sul-Americana, que tu falou agora, me levantou essa dúvida. Os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores, eles caem na segunda fase. Não, eles vêm para enfrentar justamente os primeiros colocados. As oitavas de finais da Sul-Americana são formadas pelos campeões de cada grupo, né? Contra os terceiros colocados da Libertadores. Então, por mais que todo mundo, né, fale da Sul-Americana, que é uma competição de segunda linha da América do Sul, mas tu vê que ela dá uma encrespada na segunda fase. Não né? vai ser tão simples assim. E a própria fase de grupos também, só passam os primeiros, né? Apesar de que, né, o Grêmio pegou um grupo não tão difícil, mesmo tendo o Lanús aí, que vai ter o próximo jogo, provavelmente vai ser o jogo mais difícil, né? Mas não é tão barbado assim, ainda mais que o Grêmio não tá dando tanta importância, né? A gente vê pelo discurso do Romildo. Acho que não. Ele não mostrou que vai ser um foco do Grêmio, né? Nos comentários dele, o foco vai ser o Brasileirão, a Copa do Brasil, né? Apesar de que eu acho um equívoco, se tá aí a gente tem que jogar para ser campeão, né? E ele já tirou um pouco da responsabilidade, eu acho, assim, também do Grêmio, né? Porque ainda também é um período de instabilidade do Grêmio, né? Agora com troca de treinador. E os jogos são muito em cima, é difícil também. Eu acho que ele tirou um pouco dessa responsabilidade justamente também pro treinador não sofrer essa pressão nesse primeiro momento, né? Mas... Eu acho que também tem a questão de tirar o peso um pouco da Sul-Americana, realmente o histórico do Grêmio de não valorizar o Brasileirão. O Grêmio tem sido muito criticado nos últimos anos por não valorizar o Brasileirão. Então imagina chegar numa fase final de Sul-Americana e poupar de novo num Campeonato Brasileiro, mas aí não para Libertadores, para uma Sul-Americana. E tu sabe que se chegar vai acontecer isso, né? Pois é. Mas eu acho que uma das coisas que vai mudar com o Thiago Nunes é isso. Eu acho que o Grêmio não vai preservar tanto quanto preservava. Eu acho que é uma das coisas que vai mudar. Sim, foi o que ele falou ontem na coletiva. Até antes de eu falar da coletiva, deixa eu falar um pouquinho do jogo também, que eu acabei não falando. Cara, eu não acho que esteja tudo tão errado assim no time. Eu acho que agora, a partir da entrada do Thiago Santos, o Grêmio conseguiu ter uma sustentação defensiva melhor, apesar de ontem ter tomado dois gols, né? Mas também não dá para esquecer que o Ipiranga também ainda tinha chance de classificação e eles estavam jogando em casa ali, tem mais... Aquele gramado é um gramado difícil de jogar, né? Mesmo assim, sabendo que a responsabilidade de ganhar é do Grêmio, com certeza, sempre vai ser contra o Ipiranga. Eu acho que dá pra gente entender também. Tem vários aspectos. O campo, essa necessidade do Ipiranga fazer o resultado. O Thiago Nunes. Vai ser um monte de Thiago. Se eu errar o Thiago, ele o Thiago Nunes teve um treino, né? E foram com os jogadores que não participaram do jogo de todos os 90 minutos, ou que não começaram, né? Melhor dizendo, contra o Laikidá. Então, assim, ele não treinou o time, né? O que ele treinou, que nem ele falou na coletiva aí sim, foi a questão do vídeo, ele fez ajustes em vídeo e na prancheta, então no quadro. É muito difícil também a gente ver alguma mão do treinador nesse momento, né? Mas, cara, eu acho que o Grêmio, claro, tem que contratar, mas eu acho que também é bom dar esse espaço para os guris, assim, porque tem muita gente querendo mostrar serviço, mostrar o seu valor, e eu acho que tava faltando isso no Grêmio também, até para contagiar os outros caras que estavam muito acomodados, né?
Eu acho que essa concorrência com os guris da base que tem algo a mostrar, eu acho que é muito importante e o Grêmio tem que valorizar isso sim. O Léo Pereira me chamou muita atenção, gostei dele ali, o Alexandre comentou que ele fez o gol com a roubada ali. Há quanto tempo a gente não via, né, o Grêmio com essa pressão, assim, com essa disposição para fazer essa marcação alta, né? Até o próprio Diego Souza me pareceu ontem muito mais afim, muito mais disposto, correndo muito mais do que em outros jogos, né? Apesar de não ter participado tanto do jogo, também porque o Grêmio não estava jogando tanto naquela jogada que o Renato costumava fazer, que era dar o balão lá para o Diego Souza brigar, né, por ela. Mas ele tá fazendo muito gol, hein? Essa temporada... Tá fazendo muito gol. Eu ia chegar nesse ponto. Uhum. Eu até anotei aqui, ó. Diego Souza, o Benjamin Button tricolor, tem o seu melhor início de temporada da carreira. Prestes a completar 36 anos. Ele tem 9 gols e 1 assistência em 8 jogos. Então ele tá fazendo um grande início de temporada, né? E tá jogando bem, apesar de estar parecendo um pouquinho acima do peso, né? Ele tá jogando muito. Ele na bola aérea caiu ali é dele, ele tem convertido os pênaltis também, que eram uma dificuldade do Grêmio, né? Dele mesmo, então, né? Dele mesmo, né? Eu acho que nessa nuance aí dos pênaltis, o Diego Souza fez o gol e tá sendo muito eficiente realmente, né? E eu queria que os amigos, né, contassem aí sobre o pênalti de ontem. O que vocês acharam? Né? É verdade, tem que falar. Tão mentiroso quanto o futebol de quem sofreu. Agora vai. Depois dessa. Não, mas é isso. Acho que é só isso. Não foi nada, né? Foi nada, você atirou. Foi nada. Fez realmente. Deu um pênalti mandrake, né? Matheus Henrique, mais uma vez, um jogo bem ruim. Difícil. Ele teve uma partida boa esse ano. Só contra o Inter. Pelo menos isso, né? Ele escolheu bem aquele devia jogar bem. Mas, cara, é difícil, assim. Agora, eu achei que depois de entrar o Thiago Santos, ele ia conseguir ter um pouquinho. Não ia ficar tão sobrecarregado. Mais liberdade, né? Mas eu acho que muito ele não tá mais apresentando aquele estilo que ele apresentava, assim, de rodar o jogo rápido. Ele tá prendendo demais a bola. Às vezes ele quer dar lançamento, quer fazer algumas jogadas ou fazer umas enfiadas de bola assim que ele não fazia antes, quando ele se destacou ele não era esse jogador, sabe? Eu acho que talvez ele nessa necessidade da gente encontrar um novo Maicon, assim, eu acho que ele tá tentando assumir essa responsabilidade, só que não é dele também. Eu acho que ele tem que jogar fazendo o estilo dele, né? Que foi o que consagrou ele, que foi o que levou ele para a seleção. Acham que ele... Desculpa te interromper, só fazer uma perguntinha para vocês. Vocês não acham que ele sente falta do Maicon saudável? O futebol dele não precisa do Maicon para se desenvolver? Cara, eu acho que não. Eu acho que não dependia tanto do Maicon, até porque quando ele começou a jogar, ele não jogava no time titular, por exemplo. Ele começou a jogar com o time alternativo e é ali que ele começou a se destacar. Eu acho que era muito mais a própria mecânica do Grêmio, assim, o estilo de jogo que já estava, né, instaurado. Porque, assim, o Grêmio jogava de uma forma, tinha todas as mecânicas do time, né, já eram de uma forma que o futebol dele encaixava bem. Então eu acho que é mais uma questão dele se encontrar de novo ou talvez o próprio treinador achar uma mecânica que favoreça ele também. Porque uma coisa que eu gostei muito que o Thiago Nunes falou na coletiva foi uma questão de ele fazer encontrar os jogadores certos que combinem as suas características entre eles, né? Não adianta a gente amontoar um monte de cara que não tem nada a ver um com o outro, né? Então eu achei isso bem interessante. Acho que vai ser que ele tendo, pelo menos falando isso, né? Porque por mais que a gente gostasse muito do Renato, também é bom a gente ouvir uma coletiva em que se fale sobre o jogo, se fale sobre as questões que a gente precisa falar, né? Sobre questões táticas, sobre questões de demandas ali que o time precisa mesmo, né? Então isso, assim, eu acho que o Grêmio tem que dentro do esquema que o Thiago quer fazer e de fazer essa transição rápida, de ser um time mais vertical, eu acho que aos poucos ele vai começar a encontrar
os jogadores certos para cada posição, e eu acho que tem que dar tempo. Eu concordo com o Alexandre no sentido de que tem que contratar, até porque o Romildo prometeu contratações, né? Nos momentos de adversidade, foi o que ele fez, ele controlou a torcida prometendo reforço. Então, se ele prometeu, ele tem que cumprir, né? Até porque não é a primeira vez que ele faz isso. E já está cansando. A gente valoriza demais toda a gestão dele financeira, toda a reestruturação que ele fez no Grêmio, né? E fez o Grêmio subir o patamar e está figurando entre os times que vêm disputando títulos nos últimos anos. Mas o Grêmio precisa se reinventar também. E se os caras que estão lá não conseguem fazer uma autocrítica e não conseguem cumprir com o que prometem, a gente talvez tenha que ir por um outro caminho, né? É o último ano do Romildo na gestão? Não, tem mais outro. Tem mais o ano que vem, e aí se encerra. Aí tem votação e se encerra os mandatos aí de vez, né? Porque o Romildo teve os anos ali. Se encerra ou ele pode concorrer de novo agora? Eu fiquei na dúvida, Alexandre. Não, ele já teve. Foi a segunda reeleição dele, né? Sim, mas no mandato de 3 anos. Ele teve 2 anos primeiro, fechar, depois ele 3. vai fechar 8. Vai fechar 8 anos, não pode. É o recordista? Tá. Recordista? Eu acho que é o que mais. Eu não vou dizer na história, porque pode ser que tenha algum presidente anterior lá, mas acho que da era moderna, assim, eu acho que sim. Sim. É que tá, por exemplo. 8 anos consecutivos. A minha dúvida era se ele tinha sido reelegido no mandato de 2 anos e aí depois começou o de 3 e não, mas foi 3. Ele começou com 2, depois foi para 13 e foi de novo para mais 3. Né? Talvez ele queira finalizar a gestão focando na visão financeira, por mais que isso gere críticas, mas a gente sabe qual é o estilo de gestão dele, né? Como vocês falaram, todo mundo sabe, ele arrumou o Grêmio financeiramente, claro que tem essa crítica de não gastar, né? Ou, às vezes que gastou, talvez tenha errado o tiro, mas talvez até para a própria carreira dele posterior, né? Dizem que ele quer se candidatar a um cargo público, então, novamente, né? Então talvez ele queira... Né? Tá pressionando ele. Então talvez ele queira deixar esse legado, essa visão, né, de reestruturação, principalmente financeira do Grêmio. Até porque, digamos que se ele não ganhe nada nesse último biênio, ele já é um presidente consagrado, né? O Romildo, ele é um grande presidente da história do Grêmio, isso ninguém bota em xeque, assim, ele é um dos caras que resgatou a autoestima junto com o Renato ali. Mas... sabe, é questão de... São ciclos também, sabe? Às vezes a gente precisa de novas ideias, assim, mas o Romildo, eu ainda tenho confiança nele, porque ele é um cara super competente, eu acho que ele é um cara super preparado para ocupar o cargo que ele ocupa, né? Eu acho que só falta, às vezes, um pouco mais de ousadia e um pouco mais de visão, assim, dos caras que estão no futebol mesmo, eu acho, em questão de contratações. Eu acho que, assim, o Inter é um time muito mais arrojado nas contratações. Eu acho que tá faltando um pouco isso do Grêmio, um pouco mais de visão e não ficar sempre O Grêmio delegou muito isso ao Renato, né? Então todas as contratações eram indicação do Renato, não tinha alguém responsável pelo futebol para dar alguma ideia, era sempre algum cara que o Renato tinha trabalhado ou alguma indicação. E pela primeira sondagem, que é o Nicão, não parece que vai mudar, entendeu? Isso me preocupa. E daí a indicação do treinador de novo. A indicação do Thiago Nunes, né? Óbvio. Tem que ver muito ainda até onde isso é verdade, né? Porque ontem também o Thiago Nunes falou essa questão das contratações que eles estavam fazendo uma análise sobre o elenco para daí realmente ver que eles iam ter calma para não errar, né, nas contratações. E também porque ele falou uma questão que me agradou muito, que foi que o primeiro lugar onde eles procuram é na base, né? Para atender as necessidades. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito positiva. E, cara, eu acho que é isso. É difícil também achar jogador assim que a gente possa ter certeza que vai dar certo, sabe? Então, eu entendo de certa forma, mas também acho que precisa de contratação. Deixa eu só fazer uma pergunta, roubando teu posto rapidamente, pra ti mesmo. Uma pergunta /teste, se estou muito amargo. Mas, cara, tu acredita no GPR ainda? Vale. Agora com o Thiago Nunes. Mim, sério que tu...
Isso aí é o arquivo confidencial. Já que estamos gravando no domingo, né? Não, Cara, realmente, eu tô muito descrente. Eu não acho que o novo treinador vai. olha, não acho eu tô totalmente descrente também, ainda mais depois do jogo contra o Laikidá ali, que tava um jogo muito pegado, o time batendo muito, e a gente vê o Jean-Pierre saindo da bola, não disputando os lances, não, sabe? A gente vê que ele é um cara que não compete, então, assim, cara, eu acho que a gente tem que também virar esses certos ciclos aí, a gente também tem que encerrar, porque o Jean-Pierre trouxe muito mais problemas do que soluções até aqui, né? E a gente tá esperando uma coisa que ele até agora não deu, sabe? Já tem bons anos de profissional, né? Já tem uns bons 4 anos no mínimo aí Em de profissional. 2017 ele já estreou no E ele profissional. ainda não foi o cara que se esperava ser. E aí nos jogos grandes a gente sempre espera uma coisa e ele não apresenta. Então eu acho que assim, se for verdade essa proposta aí do Toronto de 10 milhões de dólares por Nossa. 50%, eu acho Gente, que na hora. não tem que pensar muito, sim. Eu acho que com esse dinheiro a gente aí sim pode investir numa contratação pontual, assim, que venha para resolver os problemas do Grêmio. Ou aí sim também vai, aposta no Pedro Lucas, né? Tem jogadores aí também que podem dar algum tipo de resposta. O que eu acho que o Jean-Pierre não vai conseguir dar, não. Sobre isso, especificamente, o time do Toronto, ele acabou de contratar o Soteldo, né, do Santos. Eles fizeram um investimento aí de 33 milhões aí pelo Soteldo, uma baita contratação para o time. Então, eu acho improvável que talvez tenha realmente interesse. Eles estavam buscando no futebol sul-americano algum meio campo ali, aí ventilaram, sei lá, Soteldo, Jean-Pierre e tal. Então, inicialmente, possivelmente, né, tenha tido realmente o interesse, mas eu duvido que eles avancem, até porque lá na Liga Americana de Futebol eles têm várias políticas, né, de restrição de formação de elenco, de teto de salarial, de limite de estrangeiros, e enfim. Mas pegando um pouquinho esse gancho de elenco do Grêmio que vocês estavam falando, quando eu peguei a escalação do jogo de ontem contra o Ipiranga, me causou um pouco de curiosidade a questão do Paulo Miranda na zaga. E vocês não sei se tem alguma informação com relação o Thiago Nunes ter falado alguma coisa, ou até com relação a contratações, porque eu acho que o mais lógico seria ele manter a zaga que já estava jogando, né? Com Juan e Rodrigues, mas ele botou o Paulo Miranda. E eu achei bem estranho, assim, porque, sinceramente, o Paulo Miranda não é um cara que me passa segurança, confiança, assim. Então, eu não sei se tem ventilado nomes para a zaga do Grêmio ou alguma coisa assim ou não. Cara, assim, o que me passou pela cabeça foi uma preservação, porque o Grêmio jogou na quinta-feira e depois foi jogar de novo no sábado, né? Então, talvez possa ser por uma questão física, porque o Juan venha jogando praticamente todas as partidas. Então, eu acredito e espero que seja por essa questão. O Rodrigues foi expulso na Sul-Americana, né? Talvez o Juan já também preservado para esse jogo, né? Exato. Provavelmente, bem lembrado, Alexandre. Provavelmente seja essa questão, né? Apesar de que, a princípio, o Kahneman e o Jeromel podem ser relacionados a qualquer momento, né? Então... O Jeromel tá demorando pra voltar, né? ele teve uma lesão bem séria, né? Rompeu os ligamentos do tornozelo. Me conta, né? Uma notícia nova sobre o departamento médico. Agora já era era pra ter voltado, realmente. Nossa, não. Olha só, estamos chegando quase na metade da temporada daqui a pouco e o Jeromel não voltou ainda. Mas o Kahneman também, né? Vem numa sequência de lesões assim, fica muito mal explicado, na verdade, né? Qual é o problema do Kahneman. Eu já venho notando que desde que ele teve Covid, ele não teve mais uma sequência. Não sei se foi em decorrência disso, se ele teve alguma dificuldade maior nessa recuperação, mas me chama a atenção que desde que ele contraiu a doença, ele não conseguiu ter uma sequência longa assim de jogos, né? Tem razão, verdade. E ele sempre tem que ter um recondicionamento ou alguma coisinha a mais. Então não se sabe assim e não se fala, né? Quem sabe agora vai mudar nos próximos... Eu acho que Jeromel e Kahneman na temporada passada não chegaram a, sei lá, 20 jogos juntos. Eu acho que foi muito pouco. Muito pouco a gente teve essa zaga. A nossa zaga aqui.
E são coisas estranhas do DM do Grêmio, né? Porque o Jeromel, eu lembro que ali no início do ano, quando ele, né, se lesionou e tal, não lembro exatamente quando ele se lesionou, mas se falava que ele voltaria talvez para a segunda partida da final da Copa do Brasil. A gente tá quase... Exatamente. Não jogou nenhum jogo da pré-Libertadores. É muito fraco. Nosso departamento médico, cara, é o pior do Brasil, me desculpa, não tem como. Não tem como ser pior que isso. Isso vai né, de encontro ao que a gente diz aqui, vocês mesmos, gremistas, dizem que o Romildo é um baita gestor, é um presidente espetacular, mas às vezes se cerca tão mal, né, de profissionais, né, parece que ele não tem a assistência necessária que ele precisa, né? Mas o problema é que já demitiram todo o departamento médico. Mas aí quem é que tá... É o Romildo que cuida diretamente disso, ele deve demandar para alguém, né, fazer esse rastreamento nesse mercado também, né, nessa parte. Eu acho que às vezes o Romildo ele é muito centralizador, parece, né? E o Renato complementou ele muito bem nisso, porque o Renato ajudava ele muito em várias questões, né? Em várias questões. Na verdade, o Renato tinha a função acumulada, claro, que muitas vezes causou problema na hierarquia, como a gente falou. Mas eu acho que daí, só voltando um pouco ali na discussão de montagem de plantel, do Grêmio, né? Só antes, só para não perder esse gancho do DM, eu queria só falar que também uma questão que talvez tenha se perdido um pouco nesses últimos anos com o Renato e com o Romildo foi a insistência na análise de dados, né? Porque antes o Grêmio era um clube que estava investindo muito nisso. E depois de um tempo abriu mão, porque o Renato também é um cara que ele é muito... como eu posso dizer? Ele tem os... Não teimoso também, mas ele é mais fã dos métodos antigos, é um cara conservador, né? Obrigado, Gui. Então, talvez como a não utilização desses métodos, né? Que eu acho muito importantes, né? Para o clube, para o desenvolvimento, para o entendimento, né, de certas questões, eu acho que o Grêmio abriu mão e está pagando um pouco do preço disso. Eu acho que até na questão médica, sabe? De repente não se atualizar, não ter uma qualidade de informação, né? É uma ferramenta que tu tem, né? Então, não tem por que tu ignorar. Tu não precisa largar todos os teus princípios, né? Tu pode mesclar. E isso serve tanto para departamento médico, para staff de qualquer tipo, né? No clube e para a contratação. E para as contratações. Exato. Porque tu consegue... Eu utilizava muito o tal do software alemão para fazer contratação. Um amigo nosso que idolatra o software alemão. Mas amigo, inclusive, que já esteve aqui. Que já esteve nesse então tá. Agora me clareou mais aqui. Quem poderia ser? Corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano, na comissão técnica do Thiago Nunes, ele trouxe um profissional para análise de dados, né? Trouxe uma analista de desempenho. Aí eu acho que isso pode, nessa questão especificamente, pode melhorar um pouquinho. Tanto o Mar quanto o Thiago Nunes, eles têm um estilo muito parecido no sentido de serem estudiosos do futebol, né? Que é aquilo que a gente chama... Jovens, né? Jovens! Uns caras que ainda têm alguma coisa a mostrar, que querem, né? Que querem evoluir, que tem essa gana por aprender, né? São emergentes. Então, aí, o que falta pra gente, né? Porque em relação ao Mar, é muito visível que ele tem um esquema dele, um estilo de trabalho, e ele vai tentar achar a peça que mais se encaixa ali. Me parece que ele não mude isso, entendeu? Ele já vem com esse pré-conceito, né? É uma ideia de futebol dele. E o Thiago Nunes, eu não sei o que vocês pensam, não sei se ele realmente vai... definir um esquema e escolher os melhores jogadores para aquela posição, ou se vai se moldar o que tem no plantel, né? Isso faz muita diferença, principalmente na montagem. Pelo que eu falei ali antes, eu acho que ele vai moldar de acordo com as características dos jogadores, né? Eu acho que ele vai fazer essa análise com o tempo, claro. Eu acho que ele vai pegar como base todo o trabalho que o Renato fez, né? Todo o time que já está montado, e aí ele vai transformando o time aos poucos, né? De acordo com as necessidades dele, de acordo com as convicções dele e de acordo com os jogadores que o Grêmio vai ter à disposição. Eu acho que vai ser isso. Mas assim, eu não acho que tem uma grande diferença entre o que o Grêmio tem hoje e o que o Thiago Nunes quer implementar. Só que são pequenos fatores que fazem aí a real diferença lá na frente, que é a questão de intensidade
né? A gente precisa muito que o Grêmio retome, que nem eu falei ali, o Grêmio pressionar na frente, isso o Grêmio fazia muito, é um time que corria muito, que se movimentava muito. O Grêmio tem uma qualidade de toque de bola, só que não se movimenta, o que acaba deixando o time do Grêmio muito previsível, né? Dado também que a gente já está com um esquema que vem de muito tempo, então todos esses fatores contribuem também para o Grêmio ser um time fácil de se marcar. Mas eu acho que assim, agora essa mudança também vai gerar um novo comportamento nos jogadores, né? A gente já deu para, por mais que tenham cometido alguns erros ontem, já deu para ver que eles estavam correndo mais, eles têm alguma coisa a mostrar, porque agora começa tudo do zero de novo, né? Então eu acho que essa mudança aí tende a ser bem benéfica para o Grêmio e, cara, vamos esperar, ainda é muito cedo, eu acho que agora essa semana ele vai conseguir ter 1 ou 2 dias de treino antes do jogo contra o Lanús, né, e aí a gente pode começar a ver alguma coisa, né, de correção desses fatores aí. Isso aí. Na verdade, até daí, pontuando bem a questão do Thiago Nunes, ele mesmo em entrevista disse que não ia desfazer tudo o que tinha o Renato, né, deixou para ele, digamos assim, de herança, né, e isso pode ser bem bom, é bem visto por parte de vocês, porque talvez acelere o processo de encaixe do time, né, porque quando tu começa do zero, demora muito mais a apresentar resultado, né, talvez seja um atalho, e eu concordo com ele que não tá tudo errado, entendeu? Talvez sejam questões de ajustes. O que muita gente falou aqui no ano passado foi a questão do comodismo, né? Eu acho que o Grêmio estava num ciclo assim de ninguém não tinha cobrança, não tinha ideias novas, não tinha autocrítica. Então agora tendo uma pessoa nova no comando, eu acho que isso facilita muito e faz com que quem estava acomodado comece a se mexer um pouco, porque senão vai perder a cadeira cativa que tinha, né? Então eu acho que isso só por isso já contribui muito para o Grêmio melhorar, né? E fora ideias novas aí que o Thiago vai ter pro time do Grêmio, porque ele, com certeza, ele é um cara com capacidade para fazer isso. Mas eu acho que tá bom por hoje. Agora vamos para o tão querido bolão, né? Que temos competições sul-americanas aí no meio da semana. Não só a Libertadores, mas agora a própria Copa Sul-Americana também virou foco aqui do PelotaCast. Por conta do nosso querido Grêmio que conseguiu aprontar. Tá? Colocar Champions também aí. Champions. É Semifinais de Champions, muito bem lembrados. Bom, vamos começar aqui pela aldeia. Então, na terça-feira, o Inter joga contra o Deportivo Táchira no Beira-Rio, às 9h30. Qual o placar que vocês acham que esse jogo vai dar? Eu estou confiando aí num 2-0 pro Inter. Tyson estreia? Eu acho que ainda... Não, acho que não. Improvável. Bom, essa semana eu tenho que ir bem no bolão. O bolão tá difícil. Se fizer um ranking ali, eu tô lutando contra o rebaixamento. Mas vamos acertar. Acho que o Inter não vai dar esse susto, né? Pelo amor de Deus. Aí quer acabar com a minha raça, com a nossa raça, né? Minha e do Guilherme. Inter 3-1. Eu acho que vai ser 4-1 Inter. Acho que bem tranquilo, inclusive. Eu acho que vai ser 4-0 pro Inter. Acho que o Inter tá bem aí. O Táchira não é um adversário que ofereça muita sustentação. Vamos para a Copa Sul-Americana agora. Lanús e Grêmio. Reeditando a tão querida, saudosa final da Libertadores de 2017. Futebol Lanús é lindo. E Grêmio. Que momento nostálgico. Lanús e Grêmio, quinta-feira, às 9h30 também, em La Fortaleza, na Argentina, pela Sul-Americana. Placares. Eu vou de 1-0 Grêmio aí né? Vai ser um momento bonito, né? Voltar ao estádio do Tri, realmente vai ser um momento legal, hein? 1-0 Grêmio. Gol do Thiago Santos. Inclusive. Não vai ter o Bressana, então... Eu acho que... O Bressan tava lá, hein? Tava lá? Não, campeão não. de lá. Por isso que eu acho que o Grêmio empata. Tava elogiando o Bressan. 1-1. Sigo o relator, 1-1 também. Né? Aproveitando esse lado saudosista, eu vou ter que ir no 2-1, né? Um placar que a gente foi campeão. Vamos de novo no 2-1 e confirma. Excelente palpite. Bom, vamos começando pelas semifinais da Champions, então.
Qual que é o... É na terça e na quarta, os jogos? Peraí que faltou a minha colinha aqui, que o Alexandre me pegou de supetão. Aqui, ó, semifinais, Champions League. Nada que a gente não resolva rapidamente aqui com o nosso amigo Google. Enquanto tu vai procurando aí... Não, já achei. Achou? Então vai lá. É coisa rápida aqui. Deixa eu atalho. Na terça-feira temos Real Madrid e Chelsea, começando na Espanha. E aí? Caramba. Difícil essa. Eu acho que começando na Espanha. Na Espanha, em Madrid. O resultado do jogo, eu acho que o Real Madrid ganha de 3-1. E é favorito pro confronto. 2-0 pra mim. Pro Real Madrid. Caramba. Eu vou acompanhar o palpite do Guilherme. É 2-0. Acho que vai ser 2-0 Real Madrid. Eu acho que vai ser um jogo bem truncado. Eu acho que vai ser 1-0 pro Real Madrid. 1-0 e um jogo bem difícil. Eu não duvido não que o Chelsea passe para a final, porque tem um time aí que pode complicar o Real Madrid. Eu acho que é o Chelsea, por ter um estilo um pouco mais diferente do PSG e do City, assim. Eu acho que pode ser um time que pode neutralizar aí o Real Madrid. É um time mais pesado, né? Um time mais marcador. Time inglês à moda antiga, né? É, exatamente. Então, talvez o jogo mais esperado, né? E um dos virgens de Champions League, né? Digamos assim. Vai ter uma chance de ir para a final, que são o PSG, do menino Ney, e o City, que foi campeão hoje e que está fazendo uma baita temporada aí, que os torcedores já estavam, né, comemorando e gritando que querem ir para Istambul, né, na grande final. PSG e Manchester City na quarta-feira, às 16 horas. Começando o confronto em Paris. Confronto histórico já, hein? Confronto histórico. 2-1 PSG. É difícil, cara. Difícil. Ah, eu vou chutar e com muita dúvida no meu coração, mas eu vou botar aí um 1-0 pro PSG com gol do Mbappé. Riscou até o gol. Cara, difícil. Muito difícil. É uma bola na fogueira. Mas eu acho que, principalmente, o primeiro jogo é na França, né? Em Paris. Eu acho que o PSG leva essa primeira. Não sei se pro confronto, muito difícil. Mas eu acho que dá 3-2 PSG. Roubou meu palpite. Não foi, pior que eu nem vi a tua cola. Putz, 4-3 eu não vou botar. É. E 2-1 fica muito... Não, eu vou ter que copiar, Porto, desculpa. Mas vai ser no 3-2, fechão no 3-2, porque eu acho que vai ser um jogo bem aberto, bem franco. Isso. São dois times que gostam bastante de atacar e que tem jogadores de muita qualidade. O PSG, eu acho que o grande favorito... Cara, o favorito é difícil dizer, vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu acho que quem vai passar vai ser o PSG. Eu acho que esse ano o PSG vai ser campeão. Acho que também a derrota no ano passado eu acho que já deu um estofo maior para eles conseguirem ser campeões. A menos que o Real Madrid passe para a final, né? Porque daí é o bicho-papão. Aí é difícil. Mas então tá, gurizada. Fechamos mais um Pelotinha. Agradecer a participação de vocês. Agradecer a quem está nos acompanhando aí mais uma vez. Se inscrever no canal. Deixa o like. Aquela coisa toda. Os guri não aprendem nada disso. Mas isso aí é quem sabe um dia. A gente gosta de falar. Agora, essa parte de marketing digital, a gente tem que evoluir. Mas, quem sabe no futuro aí a gente se dedique mais a isso. Mas nesse primeiro momento a gente tá aqui querendo cagar a tese mesmo. E aí. Então tá, gurizada. Voltamos na próxima. Semana que vem a gente tá aí de novo para falar sobre tudo que aconteceu aí nessa semaninha boa de futebol que a gente vai ter. E vamos ver o que acontece. Um abraço e até a próxima. Valeu, gurizada. Valeu, um abraço.